amiga, nosso fraterno abraço. Estamos aqui em mais um quadro Palavra de Otimismo e hoje respondendo pergunta de uma querida amiga do Rio de Janeiro, Lucineide, nos enviou aqui um material complexo, do Evangelho, pedindo as nossas considerações, as nossas reflexões. São textos bem profundos, complexos, que já passaram por traduções, quando não traições, porque esses textos, hoje nós temos dezenas de traduções bíblicas no Brasil, por exemplo. Você encontra até em Bíblia atacando o espírita, por exemplo, em certas traduções, traições, substituir a palavra feiticeiro, lá em Deuteronômio 18, por espírita ou por médium espírita. Ou seja, nem a palavra médium, nem a palavra espírita existia quando esse texto foi escrito, um livro que dizem que foi escrito por Moisés, também não foi por Moisés, porque os 5 primeiros livros da Bíblia que dizem ser escritos por Moisés, o último livro narra a morte de Moisés, quer dizer, como que ele teria escrito a sua própria morte, Mas, enfim, vamos aqui à pergunta da nossa amiga, Bom dia, meu querido amigo e irmão. Eu tenho uma dificuldade de entender essa passagem do Evangelho de Jesus. Você poderia esclarecer para mim? Aliás, acho que para muitos irmãos também. Então depois vocês compartilhem aí, que eu sei que muita gente tem dificuldade. Todos nós temos dificuldades em algumas passagens, Estamos ainda aprendendo. E que Deus continue iluminando sua mente com muita sabedoria para continuar nessa linda missão. Que assim seja, minha irmã. Que sigamos todos nós firmes, Desde já agradeço. Então vamos lá. Jesus aos seus discípulos, 2 pontos. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Essa é a primeira questão. Depois vamos para a segunda. Então vamos lá. Jesus estaria aqui condenando o desejo, O homem heterossexual, ao olhar para uma mulher, ele é sim estimulado, Uma mulher atraente desperta algum nível de desejo. Isso é da natureza humana, Eu acredito somente os seres que sublimaram totalmente isso não têm isso. Mas certamente Jesus não está combatendo isso. Jesus está combatendo o indivíduo começar a elaborar algo na cabeça, para... primeiro está tratando do adultério, para possuir aquela pessoa, Ele é comprometido e ele começa a engendrar alguma coisa para possuí-la de fato. Então não é, no nosso entendimento, o desejo, o interesse que desperta, mas é o que o indivíduo faz com esse interesse, Então, e também para Jesus, para tornar as relações respeitosas. Um homem pode estar conversando com uma mulher muito bonita, muito atraente, mas ele tem que saber que ele tem que respeitar, Mesmo que nele, lá no fundo, haja um interesse do ponto de vista sexual, que é da natureza do homem, o espírito tem que reger a relação. Nós temos que nos relacionarmos respeitosamente. Não é uma relação de corpos, relação de espírito. Então, porque o homem é muito animalizado sexualmente, Então, tem homem que está conversando com uma mulher muito bonita, ele já está ali
né, conversando de uma forma diferente, ele já está ali tentando alguma coisa, porque ele é dominado por sua sexualidade. Então, certamente aqui Jesus propondo o predomínio do espírito sobre a sexualidade, né? Mas não é um combate ao desejo em si, mas o que o indivíduo faz com isso, né? E quanto a arrancar a mão, arrancar o olho, Jesus falava de forma muito enfática, né, para impactar. Mas à luz da doutrina espírita, podemos considerar que muitos renascem sem mão, sem braço, sem olho, né, quer dizer, cego, e certamente por terem feito mau uso disso em outro tempo. Há uma passagem, há uma outra passagem do Evangelho tratando do mesmo tema, que diz o seguinte: é melhor entrar na vida, né, sem um olho, sem uma mão, do que se perder, né, na inferioridade. Inferno vem de inferioridade. Então, o espírito pode decidir renascer com uma limitação, já que aquilo foi objeto de sua perdição, né, numa vida passada. Então, é melhor renascer cego do que fazer mau uso da visão e se perder espiritualmente. Seria esse o sentido, né? Bem, depois, Lucineide, queridos amigos, vocês podem fazer outras perguntas aí em cima do que eu considerar aqui, que a gente pode desdobrar o assunto. Vamos a outra passagem. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Essa aqui é bem complexa, né? Mas vamos lá, nós temos que entender essa palavra de Jesus dentro do contexto da época, tá? O contexto da época era o seguinte: os homens, por qualquer aborrecimento com a esposa, eles abandonavam. Era fácil para o homem deixar a mulher, né? Algo desagradável, então era fácil separar. Havia essa prática na época de Jesus do homem ir abandonando. Cada semana ele quer uma experiência e ele enjoou daquela companheira. E essa mulher abandonada, ela não tinha amparo nenhum. Ela se tornava ou mendiga ou prostituta, né? Ela não tinha INSS, não tinha nenhum amparo de pensão, nenhum amparo para os filhos. Então o homem ficava livre e a mulher livre para outros relacionamentos, mas a mulher não, né? A mulher era a repudiada. Então já havia, né, esse preconceito. Vemos aqui Jesus tentando proteger a mulher, né? Foi até dito, olha, Moisés dava carta de divórcio, né? E ele falava, pela frieza do coração. Porque o homem ia, né? Ele prosseguia monogâmico, abandonando, porém, a esposa e tendo um novo relacionamento. Então Jesus, para preservar, para proteger a mulher, ele diz isso. Só há uma condição que isso pode acontecer, em caso de adultério, né? De traição. Aí se justifica. Fora isso, não é bem assim. Eu vejo Jesus sempre tentando nos alavancar por uma postura mais amorosa e responsável, né? Porque ao longo da história humana, sempre a mulher sai prejudicada, né? Ela que é abandonada, ela era praticamente uma escrava do homem, né? Hoje nós estamos diante de outras leis, hoje a mulher é amparada, tem seus direitos, né? Então houve uma evolução nesse campo. Mas na época de Jesus, não, né? E havia uma disputa entre dois religiosos, dois doutores prestigiados, né? Hillel e Shammai, na época de Jesus. E um defendia, ela era mais liberal, que o indivíduo poderia se separar, né, quando quisesse. O outro mais conservador.
Então havia muita polêmica sobre o assunto. E Jesus entra com essa proposta, né, dizendo, olha, que o homem não abandone sua mulher. Ali há um pedaço bem complexo, né? E quem se unir a essa mulher abandonada também comete adultério, segundo o texto. É preciso ver se esse texto é de Jesus mesmo, porque há muitas inserções na Bíblia. Há estudiosos que buscam isso, né? A gente tem que seguir à luz da razão, né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz, né, que o homem não separa o que Deus uniu. Mas o que é Deus? Deus é o amor, né? Um relacionamento sem amor, então não está unido por Deus, não tem Deus. Mas eu vejo que havia uma vulgarização da separação, né? Era muito fácil, né? E você separa, 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 e Jesus ali está buscando mais uma vez vamos dizer, o espírito gerenciando as relações, não ser algo tão vulgar, tão fugaz, né? Porque não se pode se separar por qualquer motivo, também não se pode se unir por qualquer motivo. Então eu acredito que é mais o Cristo propondo o desenvolvimento do sentimento, do respeito, da valorização do outro, né? Porque a coisa, pelo que sabemos, né, na época de Jesus, era assim, né? O indivíduo não quer, ele separa e larga, aí vem outro se une, dali a pouco não quer, separa e larga. Então era Jesus convidando-nos à responsabilidade dentro do relacionamento. Mas eu penso que um casamento mal sucedido, muito infeliz, não tem sentido fazer a manutenção disso, né? Você tentou, você orou, você buscou, a coisa não melhorou. Hoje tudo evolui, né? Por que não? Separe-se com paz de consciência, né? E busque um outro relacionamento. Agora, é preciso empreender esforços para harmonizar. Busque uma terapia, né? Busque ajuda, busque o seu líder religioso, para tentar harmonizar. Ore, peça a Deus. Há muitos casais que conseguem. Agora, tentou de tudo, a coisa continua ruim, a pessoa continua infeliz. Você pode tranquilamente se separar e ter outra pessoa, encontrar outra pessoa, não é? Os tempos são outros, os princípios, os valores são os mesmos, mas há muita gente infeliz sustentando relações infelizes, se prejudicando até os filhos, né? Ok, Lucineide, um abraço, muita luz, muita paz, e vamos estudando juntos, né? Aprendendo um pouco mais com Cristo. Muita paz.